Nos trilhos do Brasil, trem, sair do trilho, cidades espalhadas em locais diferentes do país, o que isso tem a ver? E como surgiu este livro aqui, Nos Trilhos do Brasil, de Vitor Garcia Preto? Fala pessoal, como eu disse na introdução, esse é meu novo livro de contos, Nos Trilhos do Brasil. Recentemente eu publiquei aqui no meu canal como foi o lançamento. Mas afinal, como é esse livro? Por que esse livro? Resumindo, ele possui 9 contos e todos eles têm alguma relação cultural, alguma relação, uma identificação com uma região, uma cidade, um local do Brasil. Mesmo os contos em que não se passam em um local específico. E ele ficou muito legal, mas por que Nos Trilhos do Brasil? Bom, além dessa brasilidade que há no conto, nos contos em geral, né? Além de toda essa brasilidade, esses elementos da cultura, também surgiu pelo último conto que eu idealizei, que se chama Maria Fumaça, e é o primeiro conto que está no livro. E ele fala da minha cidade. Para quem não sabe, eu sou de Ribeirão Preto, né? Sou poeta, escritor, radialista, assessor contábil, enfim. E sou aqui da cidade de Ribeirão Preto. E há um vagão, né, do que foi no passado uma locomotiva, que tem uma grande identificação com a cidade. Ela ficava numa praça central, a Praça Francisco Schmidt, uma praça que está do lado do Pronto-Socorro Central, e durante muito tempo este vagão, essa locomotiva, ela ficou ali no local sendo uma atração turística. E eu vi toda a minha infância, até a adolescência, era comum passar por ali e ver a locomotiva, uma identificação numa região praticamente no coração da cidade. Muito tempo depois, a locomotiva ela foi restaurada e se construiu uma mini estação para abrigá-la em um parque da cidade, que é o Parque Maurílio Biagi, que fica razoavelmente próximo aonde antigamente, né, a locomotiva ficava. A mudança de região da cidade não foi tão abrupta. E foi pensando nisso que eu escrevi o conto Maria Fumaça. Então criei personagens, toda uma conexão com a minha cidade, né? E por isso esse conto inspirou o título do livro. Maria Fumaça se passa no dia da inauguração desta mini estação com vagão no Parque Maurílio Biagi, que foi no dia 19 de junho de 2023, o dia do aniversário da cidade. E aí, enfim, conta a história de uma moça, né, que ela, olhando para o vagão, ela quase que ela faz um livro de memórias, e muitos elementos culturais da cidade são relembrados por ela, né, da sua forma, enfim, e uma grande conexão com locomotivas, por assim dizer. Então Maria Fumaça é o primeiro conto, mas não é o único. O segundo conto se chama A Luta do Século, e ele acontece numa cidade chamada Borba, que fica no Amazonas, e eu tive conhecimento dessa cidade através de um vídeo, por acaso, que eu vi no YouTube de curiosidades, e falando sobre um fato peculiar que ocorreu em dezembro de 2021, onde o prefeito e o vereador da cidade tiveram um desentendimento e fizeram uma luta de MMA, isso é real, para, vamos dizer, decidir no ringue suas desavenças. E aí, para assistir a luta, tinha que levar 1 quilo de alimento, e os alimentos foram doados, então teve toda uma campanha nisso. Mas aí eu conto a história do menino que se chama Arthur, mas tem apelido de Cabeça, que seu grande objetivo é levar a menina, né, a garota mais bonita da escola, ou pelo menos para ele, levar para ela assistir a luta junto com ele. Então, de certa forma, uma história de amor, né? A Jaciara, que é o amor dele, de um menino adolescente, e a luta do século, ela está nesse entorno e se passa na cidade de Borba, no Amazonas. O outro, chamado Um Condomínio com Muita História, ele tem muitos aspectos que eu considero importantes, elementos da cultura brasileira, mas não se passa numa cidade específica. Surgiu de uma brincadeira familiar, mas ele está muito legal. O próximo conto se chama Cristiane, e ele ocorre em Varginha, inclusive uma viagem que eu fiz para várias cidades de Minas em 2022, e estando em Varginha, surgiu a ideia deste conto. Cristiane conta a história de 2 pessoas que se conhecem numa noite lá na cidade e decidem procurar extraterrestres e tirar fotos deles para
vender para uma pessoa, colocar na Deep Web e ganhar dinheiro. E aí é claro que acontece, vamos dizer, muitas confusões, né, durante esse percurso. Para quem não sabe, Varginha ficou muito famosa porque supostamente foram avistados extraterrestres, isso nos anos 90, na cidade, né? E se tornou a cidade fez disso um atrativo turístico. Então muitos elementos ligados à nave espacial, extraterrestre, enfim, essa questão estão ali na cidade de Varginha, estão muito presentes. A oitava orelha, inclusive tem vídeos curtos aqui no canal falando, é uma adaptação que eu fiz e eu tive conhecimento nessa mesma viagem, quando eu estava indo para São Tomé das Letras e passei em São Bento Abade, onde na praça principal há vários bustos, né, esculturas, com vários personagens dessa história, que é uma história real, mas que tem muita lenda em torno dela, que é a lenda do Sete Orelha, de Januário Garcia ou Januário Garcia Leal. E é uma história muito interessante, mas eu não vou contar aqui neste vídeo, né, mas a lenda dos Sete Orelhas ocorreu no século XIX, lá em Minas Gerais, não só envolvendo o município de São Bento Abade, e aí eu escrevi a oitava orelha, até porque os envolvidos têm o meu sobrenome, Garcia, né, Januário Garcia, o irmão dele, João Garcia, que foi morto, isso gerou uma vingança, enfim. Então tem toda essa mística aí, eu criei o conto A Oitava Orelha. Depois temos o conto Continua o Mistério de Tresminópolis. Isso fala de uma lenda sobre uma suposta cidade futurística, que seria e também referida como cidade no ano 3000, que teria sido avistada por pilotos ali no coração da Amazônia, que ficaria entre Manaus, Santarém e Porto Velho, né, mais ou menos nessa região. Então é uma lenda de uma suposta cidade, como outras lendas ocorrem, né, ali de cidades místicas, fantasmas, perdidas, que seja, ali na floresta amazônica. Aí eu criei o termo Tresminópolis e conta a história de duas pessoas que foram parar nessa cidade, né, também trabalhando toda essa questão mística, ou há pessoas que acreditam ser real, né, a lenda, mas trabalhando, né, todo esse entorno e também a mística que há sobre a existência dessa cidade. Depois tem o conto O Tesouro do Cajueiro. Para quem não conhece, existe o Cajueiro de Pirangi, que fica na região metropolitana de Natal. E ele é considerado, ou pelo menos oficialmente ainda considerado, o maior cajueiro do mundo. E ele foi plantado por uma pessoa no século XIX que, segundo alguns relatos, ele teria morrido na sombra desse cajueiro. É um cajueiro muito grande, enfim. E aí eu conto a história de uma moça que seria, ou supostamente seria, descendente da pessoa que plantou o cajueiro, e um cajueiro que por diversos motivos tomou uma proporção muito grande. Pode pôr aí no Google, no YouTube, Cajueiro de Pirangi, e aí também trabalhando toda essa questão da cultura brasileira, do cajueiro, está ali, né? O próximo conto se chama Garçódromo, e ele ocorre na cidade de Santo Antônio da Alegria, numa viagem que eu fiz com escritores para Santo Antônio da Alegria, e aí tem toda uma explicação por que Garçódromo, de uma região na entrada da cidade onde ficam muitas garças, enfim, mas o termo foi acunhado por um dos escritores que estavam comigo na viagem, o André Luiz. E o último, A Guerra dos Dois Irmãos, também um outro conto falando de luta, né, por assim dizer, mas A Guerra dos Dois Irmãos fala na verdade é uma história totalmente ficcional envolvendo personagens do Brasil Império, da família real brasileira / portuguesa, e seria a luta entre Dom Pedro I e Dom Miguel, os dois irmãos, o príncipe herdeiro e o príncipe infante. É uma história cheia de anacronismos, você não pode ter ela como um embasamento histórico, mas modéstia à parte, eu acho que foi muito legal também, né, uma sátira, uma brincadeira com essa questão envolvendo a família real, mas até de uma forma não desrespeitosa, ficou muito legal. Então esses são os 9 contos deste livro, Nos Trilhos do Brasil, de Vitor Garcia Preto, do Textos Sinceros, que foi publicado agora em 2025. O lançamento ocorreu no dia 26 de abril de 2025. É isso.